Meus irmãos, para a nossa exposição nesta manhã, eu quero continuar tratando do Salmo 32. A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo 32. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Meus irmãos, no mês passado nós começamos a falar sobre este salmo e falamos pela manhã e à noite, e só relembrando o contexto deste salmo, após Davi ter pecado gravemente, ele ter adulterado com Batseba e ter promovido a morte do marido de Batseba, já que esta estava grávida, e Urias não cedeu justamente aos planos arquitetados por Davi, já que Davi queria que Urias pensasse que ele era o pai da criança que viria. Encontramos Davi num profundo declínio espiritual, inimaginável para aquele homem escolhido por Deus, o grande poeta de Israel. E nós nos deparamos com este salmo depois de um ano seguinte, quando agora Natã o confronta com a palavra de Deus e ele reconhece o seu pecado. E este salmo provém deste contexto. E nós temos exposto este salmo dentro da perspectiva aqui do verso 10, quando diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E o nosso tema tem sido este: a misericórdia que nos assiste. E nós explicamos na ocasião que a ideia de assistir é de rodear, cercar. É a mesma expressão usada para quando o exército liderado por Josué cercou Jericó. A ideia é que a misericórdia de Deus, ela nos cerca, ela nos protege. Então, aquele que confia no Senhor, ele é cercado, ele é protegido, ele é assistido pela misericórdia de Deus. Então, dentro da questão da misericórdia de Deus, eu quero começar a falar hoje sobre o perdão de nossos pecados. Mas para falar sobre o perdão dos pecados, nós temos que avaliar a questão do pecado. Sem a consciência da gravidade do pecado, nós não temos condições de entender a maravilhosa graça do perdão. Tudo parece muito simples e muito barato, quando nós não entendemos bem isso. De uma forma bastante simples, ontem uma igreja no presbitério, ela solicitou uma ajuda para registrar o terreno que ganhou. Terreno, imóveis, tal. É uma coisa simples. Mas quem não mexe com isso tem a impressão que ganhou um terreno e pronto. E não sabe que aquilo envolve dinheiro e que isso é caro.
O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nem sempre nós temos condições de avaliar elementos decorrentes de um ato muito bom, uma coisa muito agradável, ganhar uma propriedade. Mas quando nós vamos registrar, aí descobrimos que há tantas taxas, tantos envolvimentos, que nós não tínhamos pensado nisso antes. Então eu quero fazer uma analogia, apenas de forma bastante simples, para o perdão. Nós não temos condições de entender o perdão, ou pelo menos a importância desse perdão, o alto preço deste perdão, se nós não entendermos a gravidade do nosso pecado. Davi, ele está consciente disso, por isso que já no verso 1, ele considera o homem bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. E ele repete isso no verso 2, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E ele, no verso 5, vai nos dizer, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Davi sabe que esta bem-aventurança do perdão encontra-se na reconciliação com Deus. E essa reconciliação com Deus é fruto da misericórdia de Deus. E tudo começa pela reconciliação. Tudo começa aí. A nossa relação está rompida com Deus. E Davi, um servo de Deus, que caiu de forma tão abrupta, de forma tão intensa, se distanciou tanto de Deus, que teve a sua consciência aparentemente cauterizada, ele sabe que uma volta a Deus, a qual ele nem sequer percebia a necessidade, é extremamente grave. Isso só se dá pela misericórdia de Deus. Então, para falar de perdão, eu começo a falar nesta manhã sobre a intensidade do pecado. E ele nos diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E é curioso quando você tem uma avaliação muito clara da sua enfermidade. É como um médico que está doente e ele sabe avaliar o grau da sua enfermidade. É como um administrador de empresas competente que ele sabe ver o rombo da sua empresa, ou de um engenheiro que sabe perceber que a sua construção ela vai cair se não for feita um projeto de restauração urgente, e não apenas paliativo. Ter uma descrição clara é muito importante, mas muitas vezes é muito doloroso, porque você sabe a gravidade. E aqui, Davi, ele vai usar 4 palavras correlatas, sempre com um ingrediente a mais, para mostrar como o seu pecado era intenso. Cada uma das palavras reflete a relação ou a reação do pecador diante de Deus e diante da palavra de Deus. Então, no verso 1 e no verso 5, ele fala de iniquidade. E o sentido de iniquidade aqui é de transgressão. A ideia de iniquidade, que às vezes é traduzido por iniquidade, como é no verso 1, mas o conceito mais forte é de transgressão, significa uma revolta ou recusa de se submeter a uma autoridade legítima. É quando alguém, essa é a ideia de levantar o seu braço, uns punhos cerrados e dizer, eu não quero, eu não aceito, mesmo sabendo da legitimidade daquele que ordena, daquele que manda. E essa é a condição que Davi chama ou coloca o seu pecado, é uma transgressão. Ele ergue o punho contra Deus, é uma afronta ostensiva a Deus, é uma quebra de relacionamento. Então Davi não chama pecado de uma forma branda ou uma forma leve. Ele entende que o seu pecado foi uma afronta, foi um rompimento unilateral. Ele rompeu com Deus, ele quebrou intencionalmente a norma e o padrão de Deus. É uma intensa rebelião contra Deus. E é curioso que isso se refere junto aos homens também. Analisando de uma outra perspectiva, Davi, quando era perseguido por Saul, e ele teve chance de matar Saul, e ele pôde cortar a orla da roupa de Saul,
para mostrar, eu pude matá-lo, mas eu não quis matá-lo, e ao mesmo tempo Davi quer dizer, olha, eu sou submisso ao rei, eu não estou cometendo nenhuma afronta ao rei. Ele diz mais tarde a Saul, olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Rebeldia é a palavra aqui para iniquidade. Não há rebeldia em mim. E não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. Observem, Davi sabia o que era uma rebeldia de um súdito para com o seu senhor. Ele diz, olha, não houve em mim nenhuma iniquidade, nenhuma rebeldia, nenhuma transgressão. E agora ele sabe que ele cometeu isso contra Deus. Ele transgrediu contra Deus. O sentido predominante, então, é de uma rebelião contra a aliança de Deus. E quando nós vamos ver isso biblicamente, de um modo especial no livro de Salmos, nós vamos observar que a consecução da rebelião nada mais é do que uma prática daquilo que está em nosso coração. O desejo de transgredir está no coração. E esse desejo de transgredir reflete uma falta do temor de Deus. Como nós perdemos a dimensão de quem é Deus, nós já não tememos a Deus e nós transgredimos. Nós encontramos no Salmo 36 o salmista dizendo, há no coração do ímpio a voz da transgressão. É muito interessante a figura, o coração que não fala por si só, mas há dentro dele uma voz. É como você dissesse, olha, alguém, ele nada disse, mas eu olho para ele, é como se ele estivesse gritando por socorro. Mudando o que deve ser mudado, é como o homem ímpio, ele nada diz muitas vezes, mas no seu coração há uma voz da transgressão. E diz mais o salmista, não há temor de Deus diante dos seus olhos. A voz da transgressão está no seu coração. O coração do homem, ele fabrica os seus ídolos, e cada um desses ídolos quer assumir a preponderância, quer assumir a chefia, quer assumir o seu senhorio. E é por isso que o homem se inclina às suas paixões, que são variadas. E ele adquire, muitas vezes, prerrogativas de senhor. E uma hora nós nos inclinamos para a fama, para o poder, ou a conjunção disso. E, em geral, todas essas coisas são vaidosas, que atendem ao nosso eu, que é o grande Senhor. E é por isso que nós queremos lutar contra o nosso Senhor. E Davi, então, sabe que o homem que transgride, antes de fazê-lo, ele alimentou no seu coração. E quando ele percebe isso, ele diz, bem-aventurado o homem cuja transgressão, cuja iniquidade é perdoada. Porque a soberba, então, é uma fonte de transgressão. Davi sentiu-se seguro. Ele, no contexto do seu pecado, ele estava pensando ter o controle total da situação. Ele tem um plano perfeito. Ele não precisa prestar contas a ninguém. Conforme as circunstâncias vão mudando, ele vai adequando tranquilamente o seu plano. E nós expusemos outro dia como é que ele faz. Ele arquiteta, ele usa pessoas, ele se vale de boas palavras. Como uma mente prodigiosa pode ser usada malignamente, e Davi assim o fez. Já que Urias não cedeu ao seu plano, o melhor é eliminá-lo. Melhor do que eliminá-lo, ele cogitou, era usar a mão do seu inimigo. Já que está numa guerra, por que não promover uma forma dele morrer na guerra? Eu estou livre do sangue deles, ainda posso chorar pela morte dele. Reparem que isso é muito bem feito. Então, ele, na realidade, está alimentando a sua soberba, porque ele se sente seguro. Cada etapa não vencida, ao invés dele recuar, ele avança, porque ele está seguro. No Salmo 19, mais tarde, o Davi ele vai suplicar a Deus. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Transgressão é a palavra que estamos analisando. Da soberba me guarde, para que eu fique livre de grande transgressão. Então observe, está em nosso coração.
isso está associado à soberba. Então, meus irmãos, há sempre o perigo de nós nos sentirmos seguros demais. Quando nós nos sentimos seguros demais, aí há um problema. Eu me lembro que 2 meses atrás, me parece, foi aniversário da mocidade, eu creio, foi em julho, não me lembro, agosto, e os jovens estavam aí comigo, excitadíssimos, era natural, eu também estava, só que com a velhice você fica mais discreto. Então eu perguntei para eles, estavam nervosos? Eu falei, estavam agitados. Eu falei, também estou. E eu falei, só que a diferença é que eu faço isso há mais de 40 anos, desde o tempo que antes de ir para o seminário. Ou seja, não passa. O caminho, muitas vezes, para a queda é da autossuficiência. Quando nós damos rédeas soltas à nossa autoconfiança, à nossa capacidade, quando nós nos sentimos totalmente senhores da situação, que foi o caso de Davi. Ele não tem inimigos mais, os inimigos dele é uma guerrinha lá só para constar, só para mostrar o seu poder. Ele nem sequer vai para aquela guerra. Quando ele chama Urias para perguntar, e como é que está a guerra? Como é que está Joabe? Isso era conversa mole. Era só para introduzir uma conversa. Ele sabia muito bem que não tinha perigo nenhum aquela guerra. Era apenas para manter o seu domínio e nada mais. Ele estava seguro e agora ele está agindo independentemente de Deus. No Salmo 51, que ele vai escrever um pouco depois do 32, ele vai mostrar que ele tem consciência da sua transgressão, da transgressão que ele cometeu. Ele diz, compadeces de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou segundo a tua aliança, a tua misericórdia, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Repare, apaga as minhas transgressões, que é a mesma ideia de iniquidade. Pois eu conheço as minhas transgressões, novamente, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele pecou, e agora ele tem diante de si o seu pecado. Ele sabe disso. Isso o acompanha, e ele pede que Deus apague, mas apague confiando na misericórdia de Deus. E o caminho da transgressão, e Davi experimentou isso, é uma loucura que nos faz sofrer muito e amargar muito. No Salmo 107, o salmista diz, os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Ninguém, meus irmãos, transgride a lei de Deus, ninguém transgride a aliança de Deus impunemente, mais intensamente ou menos intensamente. E todos nós já experimentamos isso, porque todos nós somos pecadores. E quando falamos de Davi, não nos coloquemos no pedestal. Eu estou aqui acima porque eu estou apenas no púlpito, mas não estou no nível superior a ninguém. Somos pecadores. E quando nós transgredimos, nós sofremos as consequências disso mais cedo ou mais tarde. A questão séria é que essa transgressão, ela nos enlaça. Porque um abismo chama outro abismo, é como algo pegajoso que você tenta tirar da mão. É como você pegar uma criança pequena, de 1 ano e pouco, 2 anos, e colocar como a gente chamava antigamente, durex. Hoje é fita adesiva, né? E você chamava durex antigamente e tentava tirar da mão e tira no dedo e coloca no outro. Era interessante brincar com criança assim, e tira de um dedo e tenta tirar do outro. Ou um esparadrapo, quando tinha boa cola. Então, você tira aqui, cola ali. O pecado vai nos pegando, você tenta sair dele, e a tendência é você arrumar uma outra coisa para poder substituir, e você está ali. E diz aqui em Provérbios, pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça. E nós vamos nos enlaçando, vamos nos comprometendo, e a transgressão vai se constituindo um peso sobre nós. Observem as figuras bíblicas, peso nos enlaça, cola como que adere, e nós vamos afundando nisso, e nos faz sofrer. Isaías nos diz, ou Deus por meio de Isaías, a terra cambaleará como um bêbado, e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Peso. E figuradamente o salmista nos fala sobre a mão do Senhor pesando sobre ele. É um peso, é uma amargura que se reflete em nossa perspectiva de vida, se reflete em nosso comportamento, se reflete em nosso corpo. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui
O antídoto contra a transgressão é andar no reto caminho do Senhor. Por meio de Oséias, Deus diz: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então observe, meus irmãos, eu estou ampliando o conceito aqui de Davi nas Escrituras para mostrar a consciência que Davi tinha da sua transgressão. É por isso que ele pode entender a bem-aventurança do seu perdão, porque ele sabe do peso, ele sabe como ele está enleado em pecado. E Davi, no Salmo 39, suplica: livra-me de todas as minhas iniquidades ou transgressões, não me faças o opróbrio do insensato. E na velhice, ele clama pela misericórdia de Deus. Não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. E como é bom ser lembrado por Deus pelas suas misericórdias. É muito ruim quando as pessoas lembram de você e só pontuam coisas negativas. Quando a lembrança é sempre ruim. Uma coisa boa da igreja, eu como pastor posso dar testemunho, que a igreja em geral tem uma lembrança muito boa. Tem uma lembrança muito boa. Eu quando encontro irmãos do meu início de ministério, eles lembram coisas boas que eu nem me lembro. E fico feliz que eles esqueceram das que eu lembro. E eu esqueci daqueles que eles lembram. E fico feliz pela lembrança deles que eu esqueci. É muito gratificante para mim. Que mente abençoada dos meus irmãos. Eles lembram segundo a misericórdia. É algo muito bom ser lembrado pela misericórdia. Ele pede isso, que Deus se lembre segundo a sua misericórdia. Mas esta é a palavra mais forte. Mas ele vai usar uma outra ainda no verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E ele volta no verso 5. Confessei-te o meu pecado. E a palavra usada para pecado é a palavra mais geral, que significa desvio do que é agradável a Deus, errar o alvo, desviar-se da obediência de Deus. Esta é a principal palavra, é desviar o alvo. Deus tem um propósito para nós e nós desviamos o nosso alvo. Nós nos perdemos conscientemente, porque nós sabíamos qual era o caminho, mas nós seguimos outras prioridades. Então notemos que Davi, primeiramente, ele quebra a aliança com Deus. Agora, consequentemente, ele se desvia. Ele quebrou a aliança, ele já rompeu, mudando bem o que deve ser mudado. Às vezes, eu estou andando num caminho que eu conheço mais ou menos mal. Então, Zona Leste, para mim, é sempre terrível andar por ali. E eu estou olhando as placas, e estou com GPS, e estou junto com o GPS, estou ali junto também com o programa Waze. E tem hora que eu não sei com quem eu rompo. Eu, em geral, rompo comigo mesmo. E agora eu estou lá, não sei se olho o GPS manda andar para a direita e a placa manda em frente. E quem está certo? Eu fico pensando, eu estou em dúvida, logo existo. Porque um vai para cá, outro vai para lá, e eu luto para tentar romper com um deles, porque eu sei que eu tenho que romper ou com o GPS, ou com o Waze, ou com a placa. Em geral, eu paro na Zona Oeste, depois dá certo. Mas é problemático, se você não romper com um deles, você se perde, porque a placa manda para frente, o Waze manda para a direita. Qual dos dois? Eu confesso que não sei. E eu tenho que aprender a seguir um só. Espiritualmente falando, que a coisa é muito mais grave, Davi, ele transgrediu a lei de Deus, ele rompeu com Deus. Quando eu rompo com Deus, eu vou seguir alguma outra coisa. Ele seguiu o seu coração. E como o pecado jaz no coração, meus irmãos, não tem fim. E ele então tem consciência da gravidade do seu pecado. Davi tem consciência de que somos pecadores, mas nem por isso ele usa de desculpas para a prática do pecado. Ele está envergonhado. E por isso que ele pede perdão a Deus. E no Salmo 51, mais uma vez ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Verso 9,
esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O salmista, então, ele considerando a misericórdia de Deus, ele dá graças a Deus, porque Deus não nos trata segundo as nossas faltas, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Observe, então, ele transgride, ele rompe com a lei, ele segue o seu coração, agora desvia-se totalmente, e ele vai empregar uma outra palavra, agora no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, é uma terceira palavra. E no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. A ideia aqui de iniquidade é de perverter, distorcer, envergar algo que é reto. Então, a ideia, meus irmãos, é de alguém que torce o direito. É algo que vai fazer, alguém que vai fazer algo totalmente distorcido. É como se eu pegasse algo que está reto e eu quebro. Então, observem, ele rompe com Deus, ele segue o seu coração e agora ele vai torcendo a lei de Deus. Ele vai seguindo o seu próprio caminho, ele vai infringindo, ele vai cometendo uma perversão. Perversão da lei de Deus. A perversão da palavra de Deus. Ele distorce o caminho certo. Ao que parece, a culpa é a principal consequência daquele que distorce o caminho de Deus. Então, observe essa progressão. Davi, que primeiramente quebrou a aliança, ele se desviou do caminho, dos propósitos de Deus, agora ele avança em infringir a lei, e ele vai perverter a lei. Porque é muito natural isso. Quando você quebra o padrão de Deus, você segue o seu coração errando o alvo, você vai arrumar justificativas. Quantas vezes vocês já viram pessoas pegando a Bíblia e tentando justificar o seu pecado? Arrumando interpretações casuísticas. E vocês têm pessoas na família que vão justificar o pecado, pegam um versículo bíblico qualquer e dão uma interpretação das mais absurdas possíveis, em geral, para justificar o seu pecado. É o caso de Davi. E de alguma forma ele fez isso. Ele vai torcer a lei de Deus. E você vai torcer sempre pensando em você, porque o pecado está dentro de você. E já que você não tem compromisso com Deus mesmo, isso vai muito bem para você. Então ele tem consciência da intensidade ou da gravidade do seu pecado. E ele usa uma quarta palavra aqui no verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Dolo aqui é falsidade, traição, engano, fraude. Essa palavra está muito associada a falar falsamente. E ele falou falsamente. Ele enganou o seu servo. Ele enganou o seu servo Urias, aquele homem leal. E depois ele aparentemente se emociona publicamente com a morte de Urias. É uma hipocrisia terrível. Ele agiu dolosamente, ele foi teatral. Ele agiu de forma teatral conforme o seu pecado. Mas Davi sabe que a origem do pecado está num coração doloso. É o nosso coração doloso que nos faz pensar, sentir, agir e falar dolosamente. Notemos que todo o agir de Davi nesses episódios partiu de um coração assim. Nós às vezes ficamos combatendo coisas externas e elas são apenas o efeito. E nós alimentamos a causa dentro de nós mesmos. Após a luta para convencer a Urias ir para casa, ele vai arquitetando mais planos e ele vai falando palavras enganadoras a Urias. A narrativa lá em Samuel é assim. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, como passava Joabe? Ele quer saber de Joabe? Ele sabe que Joabe está bem, mas como passava Joabe? Como se achava o povo e como ia a guerra? Ele sabia que aquela guerra era uma guerra tranquila. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés.
Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. E Davi era homem de ficar dando um presente para os seus soldados, presente para o rei, do rei. Porém, Urias se deitou à porta. Repare que é uma certa ironia do texto. Ele quer que ele vá se deitar com a sua mulher. Aí diz, porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os seus servos do Senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, repare, mais uma vez, palavras enganosas, dolosas, não vens tu de uma jornada? Por que não desce à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Urias deu uma aula de teologia para Davi. Ele não sabia compor, mas sabia teologia, sabia que era temer a Deus. E Davi devia acordar para isso. Mas não, ele continua. E continua aqui Urias, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Ou seja, ele está ganhando tempo para mais um plano. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia, o seguinte, e ele deu continuidade aos seus planos. Observe como esse homem falou dolosamente, planejando algo cada vez mais sério. Mas Davi sabe onde está a raiz do seu problema. É claro, ele vai descobrir depois. O seu problema não estava num pequeno desvio de comportamento ou apenas em pecados cometidos na sua mocidade. O problema estava dentro dele, como dentro de nós, que somos essencialmente pecadores. Ele pecou na sua mocidade e ainda continuava pecando. Daí, mais tarde, ele suplicar o perdão de Deus, não apenas para os pecados da sua mocidade. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados, não só da mocidade. Percebam, meus irmãos, como o pecado era intenso. E ele usa essas palavras não como eufemismo, para mostrar a intensidade do seu ato. Vejam a que ponto nós chegamos. Davi serve de ilustração para nós. E de fato aconteceu com ele, é um fato histórico. Mas serve de ilustração a que todos nós estamos sujeitos. Se nós rompermos com Deus, nós não somos melhores do que Davi, e sabemos. E esta é a condição do homem sem a graça de Deus. Haverá o perdão, sim, mas nós temos que avaliar mais isto. À noite, eu quero falar um pouco mais agora sobre a gravidade do pecado, até que cheguemos à conclusão da grandiosidade do perdão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos humilhe, que Deus nos faça nos arrepender, que Deus nos faça agradecer pelo perdão que virá. Amém.